Tiago, capítulo 4, do versículo 4 ao versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor: Gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz: é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós. Mas Ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus, e ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem. Que o riso de vocês se transforme em pranto, e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhe-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, nós te pedimos nesse momento a iluminação na tua palavra, a iluminação do teu Espírito. Pai, o que queremos entender nessa noite é o que o Senhor deseja comunicar aqui nesses textos, nesses versos. Pai, nos ajuda a compreendê-los para a glória do teu nome. Assim eu te peço, assim eu te oro, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, amém. Podeis sentar, irmãos. Irmãos, uma boa amizade é um seguro. Ter um bom amigo conosco, um amigo de verdade, aquele em quem você pode contar, é um seguro para as nossas vidas. João era amigo de Fernando. Fernando tinha uma vida simples, uma vida que não tinha tantos recursos assim. E quando Fernando adquiriu o seu primeiro veículo, ele não tinha condições de colocar um seguro no seu carro. Certa vez, andando no seu carro, aconteceu que um dos seus pneus estourou. E ele ficou muito aflito, porque era um lugar longe, escuro e já tarde da noite. Naquele momento, Fernando lembra que tinha João como amigo. E ao lembrar que tinha João como amigo, ele liga imediatamente para o seu amigo e prontamente João se dispõe e vai ali ao socorro de Fernando, ajudar ele. E assim ele passou até altas horas da madrugada, ajudando João a trocar o pneu do seu carro. Irmãos, é bem assim que muitas vezes nós nos sentimos quando temos amigos de verdade. Quando estamos naqueles momentos de sufoco, em que ficamos aflitos, lembrando, mas temos alguém, eu tenho alguém em quem eu posso confiar, eu tenho alguém em que eu posso abrir o coração e posso contar com a ajuda dele. A amizade verdadeira, ela se evidencia em atos. A gente conhece alguém quando é nosso amigo, quando o que essa pessoa faz revela que de fato é nosso amigo. Irmãos, a amizade verdadeira sinaliza que é autêntica por aquilo que ela faz em favor do seu amigo. A amizade de Deus, ela não se resume ao que nós dizemos. Ter Deus como amigo não se resume a dizer: Senhor, eu sou teu amigo e tu és meu amigo. E você pode ainda dizer, mas a palavra diz, que ele veio para nos fazer amigo dele. Você pode até compreender isso. Você pode até dizer e cantar que Deus é o teu amigo. Mas, irmãos, é preciso que essa amizade ela gere em nós virtudes que testemunhem que de fato somos amigos de Deus. E nós iremos então falar um pouco mais disso nessa noite. Aqui nesse texto de Tiago, irmãos, Tiago nos ensina que Deus ele se faz amigo dos homens. Por isso nós devemos buscar a sua amizade em fidelidade, humildade e santidade. Deus, o Deus eterno, se dispõe a ser nosso amigo, a se fazer nosso amigo. E é por isso que nós devemos buscar, irmãos, ser fiéis, viver humildemente e experimentar assim a sua santidade. Tiago, ele se dirige, nesse texto que nós acabamos de ler, a uma igreja que estava sendo tentada por uma outra amizade. Uma amizade daquelas que não nos faz bem, a amizade do mundo, que aparentemente tem lá suas ofertas, mas que não é um amigo de verdade. Irmãos, para ser amigo de Deus é preciso buscar de coração a fidelidade, a humildade e a santidade. É isso que Tiago vai nos ensinar aqui.
Que não há como ser amigo de Deus se em nossos corações nós não estivermos inclinados a viver fielmente com o Senhor, a viver a humildade, a simplicidade que o Senhor nos ensina, mostrando quem nós somos e assim nos levando a experimentar a sua santidade. Deus, Ele se faz amigo dos homens, por isso devemos buscar a sua amizade com fidelidade. A primeira coisa que você precisa entender nessa noite: se você deseja ser amigo de Deus, se você ainda não é amigo de Deus, chegou aqui, está escutando essas palavras e lá no fundo você quer estar mais próximo de Deus, você precisa entender que essa amizade ela precisa ser buscada com fidelidade. Mas em que implica a amizade de Deus em nossas vidas, né? Quais as implicações de ter Deus como amigo? E aí, aqui no texto nós vemos que a amizade de Deus ela implica primeiramente a fidelidade a Ele, ser fiel a Ele, ou seja, não trair Deus, não adulterar. Tiago, ele diz no versículo 4, observe na sua Bíblia, ele começa com uma expressão forte, enfática, dizendo, gente infiel. Em outras versões vai dizer adúlteros, infiéis. Aqueles que não são amigos de Deus são chamados aqui de infiéis. Tiago está se dirigindo a uma igreja que não era uma igreja específica, mas poderia ser uma igreja já pensando em nós, a igreja do Senhor dos nossos dias, e ele olha para alguns dentro da igreja que estavam praticando a infidelidade espiritual. Irmãos, essa infidelidade que Tiago fala aqui não é uma infidelidade do adultério entre um homem e uma mulher, mas uma infidelidade espiritual, ou seja, ter outro Deus que não é o nosso Deus. Ter o mundo como amigo, não ter Deus como amigo, é um ato de infidelidade. É um adultério espiritual. A amizade de Deus, ela requer exclusividade a Ele. Ter Deus como amigo é dizer, Senhor, Tu és o meu amigo, eu sei que eu posso contar contigo para o que der e vier e em qualquer hora. Além disso, a amizade de Deus implica na rejeição da amizade do mundo. Para ser amigo de Deus, eu preciso ser fiel, mas eu preciso estar pronto a dizer não ao mundo, rejeitar o mundo, rejeitar esse sistema pecaminoso que tenta nos induzir para um caminho distante de Deus. Tiago diz ainda no versículo 4, observe aí, que agora, depois de ter dito de forma enfática, chamado de infiéis, gente infiel, ele agora vai dizer algo mais. Ele diz assim, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Ele faz uma pergunta aqui, em que ele já sabia, as pessoas que estavam ouvindo, eles sabiam a resposta. Claro! Como é que eu posso ser amigo de Deus e ser amigo do mundo? Como é que eu posso ter dois senhores no meu coração? Não pode haver dois senhores no meu coração. E ele continua dizendo, aquele, pois, ou seja, concluindo, que quiser ser amigo de Deus, se torna, ou melhor, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. O coração não pode ter dois senhores. Nós não podemos ouvir duas direções em nossa vida, nós precisamos ouvir a direção do nosso amigo verdadeiro, do amigo que não nos abandona, do amigo que se entregou na cruz em nosso favor. Irmãos, não há como ser amigo de Deus e amigo do mundo ao mesmo tempo. Não há como fazer as duas coisas. É como querer ocupar dois corpos quererem ocupar o mesmo espaço. Não vai poder acontecer dentro do nosso coração. Porque, irmãos, o nosso coração só tem espaço para Deus. Porque Deus te resgatou para que você entenda que Ele quer todo o teu coração. E quando Deus toma o nosso coração, não deve haver espaço para nenhum outro Deus, nenhum outro amigo. E se existir por acaso, porventura vier a existir, isso é infidelidade. Irmãos, quem opta em ter o mundo como amigo se torna automaticamente inimigo de Deus. E João ecoa essa mesma lição lá em 1 João, capítulo 2, versículo 15. Ele diz o seguinte, não ame o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não tem como. Você vai ter que largar um. Ou você larga o amor de Deus, ou você larga a amizade de Deus, ou você larga a amizade do mundo. Deus, Ele nos deu o Espírito Santo que zela pela nossa relação com Deus. Você aí é um vaso
cheio do Espírito Santo. Deus colocou o Espírito Santo dentro de você. E o Espírito Santo que está aí dentro de você, zela pelo relacionamento que você tem com Deus. No versículo 5 diz assim: ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós. Deixa eu fazer aqui uma observação. Se você observou na sua Bíblia, lá na notinha de rodapé, esse texto ele tem uma observaçãozinha lá, explicando que essa passagem é uma passagem não problemática, mas uma passagem que os tradutores eles não foram uniformes. Alguns traduzem de uma maneira, outros traduzem de outra. E o grande problema acontece porque Tiago diz o seguinte: ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz. O problema é que esse texto não se encontra em nenhuma Escritura. E aí a pergunta é: que Escritura é esta que Tiago está se referindo aqui? Então, nós concluímos aqui, a nossa interpretação é de que esta Escritura aqui é um resumo de tudo que Deus já havia ensinado. De que andar com Deus, ter Deus como amigo, é ter o Espírito Santo em nós, preservando o nosso relacionamento com Ele, acendendo aquela luzinha verde dentro de nós, e aquela luzinha vermelha dizendo: opa, para aí, não passe, não ultrapasse, porque isso não agrada a Deus, porque isso não condiz com a vida de Cristo. Irmãos, Tiago aqui, ele resume o que diz as Escrituras acerca do zelo de Deus para conosco. Ele fez habitar Deus, o Espírito em nós, a fim de que pudéssemos ser seus amigos, e Ele não aceita outra amizade em nossos corações. Ser amigo de Deus requer fidelidade e rejeição ao mundo. Uma das decisões mais difíceis para um macaco faminto é soltar a banana de dentro da cumbuca. Você sabe como é que pega um macaco? É muito simples. Pega-se um vaso transparente, joga um alimento que o macaco gosta dentro, e o macaco mete a mão lá, esse lugar onde esse alimento está chamado de cumbuca, e o macaquinho faminto mete a mão lá dentro, e ele puxa a bananinha. Quando ele tenta tirar a banana, ele percebe que a banana não sai, porque onde ele colocou a mãozinha dele é um buraquinho, um orifício pequeno, e ele fica puxando a banana, e ele não consegue, ele fica amarrado lá, segurando aquela banana, não consegue tirar ela, irmãos. Pobre do macaco, porque se ele não abrir mão da banana, ele vai morrer. Como o macaquinho é burro, porque ali está a vida dele, correndo grande perigo. Alguém vai chegar para matá-lo, para pegá-lo, mas ele não abre mão da banana. Irmãos, a amizade do mundo é como uma banana na cumbuca. E muitas vezes nós estamos lá agarrados à amizade do mundo, às coisas que desagradam a Deus, e que nós sabemos e que o Espírito Santo nos mostra, e achamos que podemos continuar ali segurando, e aquilo ali vai nos fazer bem em algum momento, e não vai. Irmãos, Deus quer a exclusividade do nosso coração, e para ter Deus como exclusivo em nosso coração é preciso abrir mão do mundo. Nós não podemos continuar agarrados àquilo que temos guardado até em secreto em nossos corações, aquilo que temos trancado e que ninguém sabe, mas está lá, é a banana, é o alimento do macaquinho, que a gente está lá agarrado, e não solta. Irmãos, não dá para ser amigo de Deus e amigo dos desejos que operam em nossa carne, e amigo dos desejos que estão lá gritando, estão fervendo dentro de nós. Não há como dizer: eu tenho Deus como amigo, e dar espaço para que a carne haja sobre mim, e dizer: não, é porque eu sou assim. Você já não pode mais dizer isso, sabe por quê? Porque o Espírito Santo habita em você, e o Espírito Santo está te santificando, e o Espírito Santo está te tornando cada vez mais semelhante a Cristo Jesus. Então você não pode dizer mais: eu sou assim, esse problema que eu tenho na minha carne é que me faz assim. Não, você está em transformação. Deus está trabalhando na tua vida, Deus está mudando a tua vida por meio do Espírito Santo. A amizade de Deus faz de Cristo Senhor sobre os nossos corpos, de maneira que conseguimos, pela graça do Senhor, dominar, irmãos, a ação do pecado em nossas vidas.
Rejeite a prostituição que o mundo tem oferecido facilmente a você. Pastor, mas que é isso? Falar sobre prostituição aqui na igreja, né? Ninguém pensa nisso. Ninguém é tentado por isso. A coisa mais fácil hoje, irmãos, é se prostituir. É se prostituir porque nós vivemos numa sociedade amoral, que não tem o que é o certo e o que é errado. É muito simples um jovem ir para um motel com uma jovem, ter lá uma noite daquelas, né? Ir para casa com consciência tranquila de que está tudo ok e ainda ter o apoio dos seus vizinhos, parentes e amigos e quem sabe até dos seus pais. Eu vou ainda ousar a dizer, e quem sabe até dos seus líderes. Irmãos, nós vivemos dias difíceis, nós estamos vivendo os últimos dias. Rejeite a prostituição. Não dá como você ser amigo de Deus. Para você ser amigo de Deus, você precisa abrir mão dessas coisas e dizer: carne, eu não te quero mais, eu te rejeito porque eu quero ser amigo de Deus. Abra mão do convívio com pessoas que tentam te seduzir para o pecado e inflamar o teu orgulho. Tudo isso vem do mundo, vem de um pensamento que não procede de Deus, irmãos, e que tenta nos seduzir por um caminho que não agrada ao Senhor. Para gozar a amizade de Deus, é preciso que nós venhamos buscá-la. E como? Vivendo em fidelidade. Como é que Deus quer que nós encontremos a amizade dEle, irmãos? Quando nós estamos buscando dizer: Senhor, eu quero ser fiel a Ti, eu não quero ser infiel, Pai. Eu quero Te ter exclusivamente no meu coração. Tiago, ele também nos mostra, irmãos, que para se gozar a amizade de Deus, não se pode viver orgulhosamente. O orgulhoso nunca vai ter a amizade de Deus, irmãos. E não pense você que o orgulhoso é aquele que se veste bem, que bate no peito, que tem muitas posses. Não, irmãos. O orgulhoso é aquele que vive a fazer competições, que vive sempre a se julgar a partir do outro, a dizer: deixa eu ver se minha roupa está boa comparada à roupa de fulana. Deixa eu ver se minha vida está boa comparada à vida de cicrano lá no Facebook, ó. Né? Porque é incrível, né? Redes sociais, ninguém está ruim. Você já viu alguém chorando em redes sociais? É todo mundo rindo, família viajando, né? O casal ali na maior love. Tudo lá só para você fazer o seguinte: deixa eu comparar a minha vida, a vida dessas pessoas, e o orgulho faz isso, e você começa o quê? Sofrer. Você começa a dizer: eita, não está tão boa assim. Aí vem aquele peso na consciência e diz: poxa, minha vida está ruim, viu? Preciso fazer alguma coisa urgente para mudar, para melhorar. Não sei, vou fazer um empréstimo aí, comprar um carro bom para todo mundo olhar que eu tô, e saber que eu estou bem. Vou dar uma repaginada aqui no cabelo, vou arrumar isso, aquilo, outro, para as pessoas verem que eu estou bem. E você começa a se comparar com o outro. É isso que o orgulho faz. É esta mentalidade do orgulho. Tiago vai nos mostrar aqui, irmãos, que não há como ser amigo de Deus se o coração permanece orgulhoso. Irmãos, Deus se faz amigo dos homens, e para isso devemos buscar viver a sua amizade na dependência da sua graça. Qual é o oposto do orgulho? O oposto do orgulho é graça, é dependência, é humildade, é dizer: Senhor, eu não sou nada sem Ti, Senhor. Veja que agora Tiago vai começar a nos mostrar isso. Como é que a graça de Deus ela se relaciona conosco? Como é que essa graça de Deus ela chega à nossa vida? Irmãos, Deus ele nos dá graça cada vez maior para resistir ao mundo. Essa graça chega para nós porque Deus, através do Espírito Santo que habita em nós, Ele diz bem assim: vou lhe dar poder, vou lhe dar força para que você possa dizer não ao mundo. Veja o que Ele diz no versículo 6 aí na sua Bíblia. Ele diz assim: mas Ele nos dá cada vez mais graça. Vamos repetir todos juntos? Mas Ele nos dá cada vez mais graça. Ou seja, como é que a graça se relaciona conosco? Deus nos dá cada vez mais graça. Para quê? Para que nós possamos resistir às tentações do mundo, às chamadas do mundo. Quando o mundo nos tenta, irmãos, Deus nos dá através do seu Espírito Santo forças para rejeitar as delícias do mundo. E eu vou dizer a você mais: é difícil para o nosso coração natural. É ou não é? É ou não é? Imagina um cachorro faminto, né?
Se ele está com fome mesmo, o que você der para ele, ele come. O que você der para ele, ele vai devorar rapidinho, irmãos. Ele não vai ser seletivo não, ele vai dizer, eu quero é comer. A minha e a tua natureza é um cão faminto, querendo o pecado. Agora, deixa eu lhe dizer uma coisa, você tem um Deus que te dá forças, que não vem de você para você dizer, eu não vou me alimentar com aquilo que o mundo tem a oferecer. Não confie nas tuas forças, porque você, pelas tuas forças, você está fraco. Você está mais fraco ainda. O que você precisa é da graça de Deus, é do Espírito Santo habitando e agindo no teu coração, para que você possa dizer não, matar, né? Mortificar o pecado dentro do coração. A gente sabe que tirar o pecado é impossível aqui. Mas o que é que acontece, irmãos, quando a gente deixa de alimentar um animalzinho? Ele fica triste, né? Ele fica sem se mover direito, ele já não late direito, né? Se a gente deixa de alimentar o pecado do nosso coração, é isso que acontece. Irmãos, a gente não tira ele, mas ele fica sem forças. Eu não sei qual o pecado que tem te atormentado e que tem te afastado da amizade com Deus, mas você precisa parar de alimentar ele. Você precisa de parar de dar raçãozinha diária, que todas as vezes você chega lá, naquele horário você está lá alimentando ele. Irmãos, rejeitamos a mentira, amanhã seremos capacitados a rejeitar aquela tentação de enriquecer de forma ilícita através da mentira. Veja só como é que funciona a coisa, né? Por que é graça, cada vez mais graça, né? Porque hoje eu rejeito um pecado que pode tentar me seduzir, amanhã virão outros pecados que eu vou ter que dizer não, e vou ter o que? A força, o amadurecimento do Espírito Santo para dizer não. E Tiago está dizendo aqui, irmãos, que essa graça que vem de Deus, ela se relaciona conosco, nos dando cada vez mais força para resistir ao mundo. Mas além disso, Deus também nos dá graça quando nos faz dependentes dele. Deixa eu dizer uma coisa para você, dependência não é pecado. Dependência não é pecado. O que a nossa natureza não aprendeu, porque ela é orgulhosa, é vivenciar a dependência. A gente é tão dependente, irmãos, que quando a gente nasce, a gente precisa de alguém para nos tirar ali, né? De alguém para nos amamentar, e se alguém não nos amamentar, a gente morre, né? Irmãos, Tiago vai dizer assim no versículo 6, veja só. Por isso diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus resiste, Deus se opõe àquele que bate no coração e diz, olha, eu posso, eu consigo, eu não preciso dele, não preciso dela, eu sei fazer. Deus se opõe a este, mas aos dependentes, aqueles que necessitam da graça do Senhor, estes são abençoados pelo Senhor. O que Tiago faz aqui nesse versículo 6, irmãos, é recapitular ou ecoar o ensinamento do sábio Salomão, lá em Provérbios capítulo 3, versículo 34. Os que vivem dependentes de Deus recebem cuidado, o cuidado de sua amizade. Quer andar com Deus, se torna cada vez mais dependente dele. E se Ele quer te fazer amigo dele, Ele vai trabalhar na sua vida, para que você aprenda a dizer, Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti. Como um amigo que nos ajuda nos momentos de aperto, Deus estende a sua mão para aqueles que reconhecem a sua dependência. Você está passando um aperto, talvez. Você está precisando de um amigo. Já olhou lá nos teus milhares de contatos no Facebook, no Instagram, e percebeu que aqueles números não condizem com a realidade, porque o que você está passando agora é um momento de solidão, é um momento que você não vê amigos ao teu lado. E talvez Deus esteja permitindo isso na sua vida só para te dizer uma coisa, você precisa depender da minha graça. Você precisa entender que não adianta bater no peito, não adianta ter milhares de amigos entre aspas, nas redes sociais, ter até uma vida confortável. Se você não me ter, você vai continuar a sofrer, vai continuar fraco ou fraca. Irmãos, quando nos colocamos na dependência de Deus, o diabo ele não encontra lugar na nossa vida. Isso é maravilhoso, né, irmãos? Como é que a gente faz para o diabo correr de nós?
Se encher de Deus. Quando nós nos enchemos de Deus, nos colocamos na dependência da graça de Deus, o diabo, irmãos, ele não vai encontrar espaço e ele vai ser vencido pelo cansaço. Tiago vai dizer no versículo 7 o seguinte: portanto, sujeitem-se, ou seja, humilhem-se, se coloquem debaixo da vontade de Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. A batalha espiritual é uma batalha de resistência, onde eu preciso estar com fôlego para dizer não, 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 é Cristo em mim, é Cristo em mim. E aí o diabo olha e diz: nesse aí eu não tenho como encontrar espaço na vida dele, eu não tenho como encontrar espaço na vida dela. A luta contra o diabo é uma batalha de resistência, meu irmão, você precisa entender isso. Ele nos oferta o pecado e nós dizemos não. Satanás tenta nos seduzir com o pecado e nós dizemos não. Essa resistência só é possível se estivermos dependentes da graça de Deus. Sabe por quê? Porque Deus é quem coloca no teu coração e diz: eu vou te dar forças para você dizer não. Se você está fraco e diz: Senhor, eu estou fraco, os pecados parecem ter me algemado, Ele está dizendo agora: dependa de mim. Você está fraco, mas eu sou tua força, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Porque quando você está fraco, aí é que você está forte. Isso é, se você é humilde para reconhecer que depende de mim. Irmãos, isso é uma inversão dos valores. Porque o mundo diz: você está forte quando você pode fazer muita coisa, quando você pode suar e fazer o que você quer, usando a força do teu braço, a tua inteligência. Mas Deus diz: não, você está fraco assim. Você está forte quando você diz: eu dependo de ti, Senhor, eu dependo da tua graça. O diabo, ele pode nos rodear de todos os lados, mas não encontrará brecha em nossas vidas. Ele pode rugir na direita, na esquerda, na frente, atrás. Ele pode rugir lá no nosso trabalho, na nossa universidade. Ele pode rugir lá no nosso na nossa reunião. Ele pode rugir até aqui dentro da igreja, irmãos. Mas se estamos sujeitos à graça de Deus, debaixo da graça de Deus, o diabo vai se retirar. A verdade, o contrário também é verdadeiro. Se nós não estamos dependentes, mas orgulhosos e prepotentes, o diabo vai encontrar espaço, vai querer se ir andar, vai querer fazer a festa dele. É interessante, irmãos, a ligação que um filho ele possui com a mãe. Todos nós aqui somos filhos. Ninguém caiu, das estrelas. Todos nós aqui viemos de uma mãe. E é interessante notar a relação que uma mãe tem com o seu filho. Quando nós nascemos, nós choramos à procura do leite materno. O primeiro choro já é com aquele cheirinho: cadê o peitinho dela que eu quero mamar? Irmãos, o calor dos braços maternos nos dá a segurança e o apoio. Como é bom, tanto para a mãe como para a criança, ter aquela criança no colo, sentindo o seu calor, sentindo o seu cheirinho, e aquilo vai gerando uma segurança naquela criança. Ainda quando adultos, em muitos momentos dependemos também da segurança da nossa mãe. Quando tudo parece que vai pelo ralo, a primeira pessoa que nós precisamos conversar é: cadê mamãe? E quando é mamãe, cadê papai? E quando não é nem mamãe nem papai, cadê aquela que me sustentou, que cuidou de mim? Irmãos, a amizade com ela é uma expressão de dependência. E como nós amamos ser dependentes das nossas mães. E como nós amamos olhar para aquela mulher que nos pôs ao mundo, que cuidou, que nos alimentou e que ainda cuida, e dizer: como é bom te ter como mãe, ser dependente de ti. Irmãos, uma dependência que nos faz bem, assim como a dependência que devemos ter com relação ao nosso Deus. Ser dependente de Deus é dizer: Senhor, como é bom ser dependente de ti, Senhor. Como é bom não confiar nas forças dos meus braços, mas confiar naquilo que tu fazes, Senhor. Deus, ele nos faz seus amigos através da dependência da sua graça. Você não tem como você ser amigo de Deus se você não quer depender da graça dele. E Satanás vai querer pintar para você o seguinte quadro, a seguinte imagem no espelho: você é forte o bastante, você é inteligente o bastante, você tem dinheiro o bastante, e aí está tudo tranquilo, você não precisa mais pensar em Deus, você já é autossuficiente. Irmãos, Deus nos deu o seu Filho para morrer em nosso lugar e nos fazer seus amigos.
Veja como o Evangelho é, irmãos. Como é que o Evangelho nos coloca ao lado de Deus. Ele nos dá Jesus, para que olhemos para a cruz e possamos dizer: Senhor, os meus pecados foram perdoados, não pelas minhas forças, mas por aquilo que Jesus fez por mim. E a partir dessa confiança, nós somos colocados à direita de Deus. Nós somos levados para debaixo das asas deles, ou mais maternamente falando, nós somos colocados no colo dele, irmãos. E Deus ali passa a manter uma relação, não mais de senhor e servo, mas uma relação de amigo comigo, de amigo com você. Irmão, se você deseja ter a amizade de Deus, é necessário pedir graça a Ele, a graça de Cristo Jesus, para lidar com o teu pecado. Se você continuar acreditando que é suficiente para rejeitar o mundo sozinho, que é suficiente para rejeitar aquela voz que andas unindo em teus ouvidos e querendo te arrastar para o pecado, você não vai ter como ser amigo de Deus. Expresse sua dependência de Cristo em tuas orações, irmãos. Expresse sua dependência. As orações, irmãos, é para quem tem coração humilde. Sabe por quê? Porque ninguém começa a oração dizendo: Senhor, eu não preciso de Ti. Senhor, está tudo muito bem aqui e eu não preciso orar a Ti, eu estou aqui simplesmente só falando contigo porque eu quero falar. Não existe. A oração começa com dependência. Oração é dizendo: Pai nosso que estás no céu, Tu és maior do que eu, Tu estás no céu. Teu nome é santo. Que venha a Tua vontade e não a minha, Senhor, porque a Tua vontade é melhor. E aí a gente começa a pedir: dá-nos o pão de hoje, Senhor. Livra-nos do mal, Senhor. O que é isso? Dependência, graça. Nos colocar numa relação de dependência com Deus é gozar a amizade que Deus Ele deseja nos dar. Agora, bater no peito e dizer: eu já tenho tudo, não preciso mais de nada, você se torna inimigo de Deus, porque o mundo é quem age assim. Irmãos, os amigos de Deus, eles vivem sob a dependência da graça de Deus. Por fim, Tiago ainda nos mostra que a permanência no pecado nos distancia da amizade com Deus. Há um abismo intransponível entre a santidade de Deus e o pecado. Não há como essas duas coisas se misturarem, estarem juntas. Há um abismo. Irmãos, quem permanece no pecado está distante da amizade de Deus. Deus, Ele se faz amigo dos homens, e é por isso que devemos buscar viver a sua amizade em santidade. Em santidade. Em fidelidade, em dependência da graça dEle e em santidade. Como devemos então expressar a santidade de Deus em nossas vidas? Você sabe expressar a santidade de Deus em sua vida? Tiago vai nos ensinar aqui agora. Primeiramente, irmãos, a santidade deve ser expressa pela busca da presença de Deus. Querer estar na presença de Deus, irmãos, é um pedido ousado. Porque aqueles que tiveram um contato, biblicamente falando, aqueles que tiveram um contato mais próximo de Deus na sua condição de pecado foram fulminados, né? Chegaram lá na presença de Deus, não como Deus havia ordenado, e foram eliminados. Às vezes a gente está pedindo: Senhor, me dá mais da Tua presença, e não se dá conta de que nós somos tão pecadores, nossos pensamentos são tão perversos, nosso coração é tão sagaz, que se Deus se manifestasse, irmãos, com a milésima parte da sua santidade, nós seríamos fulminados. Mas aí Tiago vai dizer que precisamos buscar a presença dEle, se queremos participar da sua santidade. Veja o que diz o versículo 8, diz assim: chegue perto de Deus e Ele se chegará a vocês. Ou seja, você dá o primeiro passo, Deus também dá o primeiro passo, você vai se aproximando de Deus, ou seja, Deus, Ele se torna propício a você, né, quando há no teu coração o desejo de estar próximo dEle. Agora, desejar estar próximo do Senhor requer de nós o quê? Requer de nós busca pela santidade, busca por Jesus na nossa vida. Para se chegar à presença de Deus é preciso que aquilo que fazemos seja puro, como Jesus foi puro, ou seja, revelam a mente de Deus e não a nossa mente. E aí no versículo 8 ainda ele diz: limpem as mãos, pecadores, tirem as sujeiras das mãos de vocês. E vocês, indecisos, purifiquem o coração. Observe quanta coisa referente à santidade. Os filhos de Arão, irmãos, Nadab e Abiú, numa história bem conhecida de todos nós,
Deus havia dado a lei, lá em Levíticos capítulo 10, versículo 1 a 3, você encontra essa história. E aqueles homens chegaram ao Senhor com uma boa intenção, né? Senhor, nós vamos queimar um fogo a ti. Não é bem aquele fogo que tu pedisse, mas assim, é um incensozinho que a gente achou legal. E entraram então na presença do Senhor. Eles deram um passo em direção a Deus. O problema é que eles transgrediram a Deus. Eles não tiveram noção do Deus Santo que estava exigindo deles a pureza e o cumprimento e a obediência naquilo que ele havia pedido. E aí os filhos de Abraão foram contentes. Nós vamos fazer isso. De Abraão, não, de Arão, foram contentes. Quando chegaram lá, irmãos, que eles começaram a queimar o fogo estranho, Deus manifestou a sua santidade. Sabe o que aconteceu, irmãos? Os dois morreram, foram fulminados. Arão ficou com o coração dolorido, seus filhos haviam morrido, mas Deus se revela a Arão e diz: eu manifestei a minha santidade a eles. Sabe o que aqui Deus estava dizendo? Deus estava dizendo assim: vocês precisam ter cuidado, porque a minha presença não é um qualquer lugar, porque a minha presença não é um lugar, uma presença que você chega de qualquer jeito. Você precisa estar completamente puro. Você precisa me obedecer perfeitamente. Quem pode chegar na presença de Deus aqui, levante a mão. Vocês podem mesmo? Pela fé em Jesus, eu posso. Eu não posso de mim mesmo. Seria orgulho demais, soberba demais, prepotência demais, mas eu posso chegar diante de Deus, sabe por quê? Porque Jesus obedeceu por mim, porque Jesus pagou o preço por mim, porque Jesus tirou o fardo do pecado das minhas costas, e agora eu vivo livre nele, irmãos. Você que está aqui nessa noite, não conhece o Evangelho ainda, você tem de fato vivido essa santidade de Jesus na sua vida? Você tem vivido essa amizade com Deus que te leva a buscar a santidade do Senhor? Irmãos, além disso, a santidade deve ser expressa pelo quebrantamento humilde por causa da nossa miséria. Sabe aquilo, né? Espelho, espelho meu, tem alguém tão bom quanto eu? Que resposta você ouviria? Se você perguntasse ao seu espelho, se você é tão bom, tão bom, tão bom, que resposta você teria? Será que o seu espelho diria, né, que na verdade é você mesmo? Eu sou bom demais, eu sei fazer muito bem aquilo, todo mundo tem me aplaudido, as pessoas veem como é que eu faço tão bem, é perfeitinho, é lindo demais, as pessoas se emocionam com o que eu faço. Será que você seria seduzido por esse engodo, por esse engano? Irmãos, a santidade ela deve ser expressa pelo quebrantamento humilde por causa da nossa miséria. Veja o versículo 9, estamos já terminando. Diz assim: reconheçam a sua miséria. Depois de ele ter dito isso, ele vai dizer como é que eu reconheço a minha miséria. Aí ele diz: lamentem, o que mais, irmãos? E chorem. O que mais? Vamos voltar? É importante isso. Vamos ler todos juntos? Vamos lá? Reconheçam a sua miséria. Como é que eu reconheço a minha miséria? Lamente e chore, que o riso de vocês se transforme em quê? Em alegria? Em choro. E que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Que coisa é essa? O que é isso, irmão? Senão o coração quebrantado e contrito que Deus não rejeita. O coração que olha para si mesmo e diz: Senhor, como os meus pensamentos são perversos. Este aqui é o coração que diz bem assim: eu não sei como é que eu me acordo pela manhã já pensando nessas coisas. Já teve essa sensação? Ou às vezes faz o contrário: eu não sei por que eu não dormi ainda pensando nessas coisas. E você começa a olhar para a sua condição e você diz: como eu sou miserável, Senhor. Como eu sou miserável. E você não se alegra por isso, você lamenta por isso, você chora por isso. Deixa eu fazer aqui uma observação falando de choro, irmãos. Responda aí no seu coração. Não sei qual é a resposta que você daria, mas por que essa nossa geração é tão difícil de chorar, irmãos? E eu não estou falando de pessoas que visitam a igreja, eu estou falando de você que é crente.
de você que é um filho de Deus, de você que conhece a sua condição. Por que é tão difícil ver uma lágrima nos teus olhos? É porque você tem vergonha? Se tem vergonha, está orgulhoso. Não, porque você se alegra mais do que você chora pela sua condição. Então você não está conhecendo a si mesmo. Você está completamente enganado, achando quem você é. O que Tiago está dizendo aqui, o que Deus está dizendo aqui, irmãos, é que nós precisamos, para nos achegar à santidade dele, reconhecer a nossa condição. Eu dizia ontem aos homens aqui da nossa igreja, o Evangelho ele vem com a marreta, irmãos, e ele nos dá uma marretada que nos estraçalha. Mas o Evangelho ele não só dá uma marretada que nos estraçalha, ele também nos restaura. E nos restaura pela graça. Porque ele diz o seguinte: olha, vocês são os miseráveis, mas em Cristo Jesus vocês são mais que vencedores. O Evangelho diz para mim e para vocês: vocês são pobres, cegos e nus. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas em Jesus, no Evangelho, irmãos, o Evangelho nos diz: não existe mais condenação sobre você, e nada pode te afastar do meu amor por ti. Nada, espada, fome, perseguição, pessoas, calúnia, ninguém, nem nada. O Evangelho, irmãos, ele nos quebra, ele nos faz pó, mas ele nos levanta pela graça em Cristo Jesus. E Tiago está dizendo aqui, irmãos, expresse essa santidade de Deus, essa amizade que você tem com Deus, com um quebrantamento humilde, reconhecendo a tua miséria. Cuidado com a voz que vem do teu espelho e que diz para você como você é bom e forte. Ou voz do diabo que soa dentro da gente e diz: você é assim. E você começa a acreditar nesse engodo, nesse engano. Irmãos, Tiago ainda nos mostra que a santidade de Deus ela deve ser expressa na dependência de Deus, e nós já falamos isso. Veja no versículo 10, para encerrar, ele repete a ideia da humilhação. Ele repete, eu acho que aí ele valoriza, irmãos, algo que é fundamental aí na vida de um cristão: humildade. Não há, irmãos, como ser cristão sem humildade. Sem humildade você nunca vai experimentar a graça de Deus. Você vai ser um religioso, frequentador de igreja, mas você não vai experimentar a graça, porque o pré-requisito para a graça, irmãos, é humildade, é quebrantamento, é entender como nós somos fracos. Na santidade de Deus não há espaço para a soberba e o orgulho. Ele diz assim, versículo 10: humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Que coisa maravilhosa, irmãos. Veja só, humilhem-se. Quem gosta aqui de ser humilhado, diga amém. Eita, que povo crente, viu? É bom que se você está passando por algum problema, né? Porque alguém caluniou você, porque alguém disse umas verdades para você, aí você já não faz mais, não, pode dizer, tem nada para... Muitos jovens estavam com isso, né, Axel? Não, eu gosto quando alguém diz a verdade. Você gosta quando alguém diz que você é um miserável? E eu sou miserável? Diante da santidade de Deus, né? Você é um miserável. Agora perceba um detalhe aqui, irmãos. Ele diz, humilhem-se diante do Senhor. Não é bom humilhar, é algo que vai contra a nossa natureza. Mas ele diz, esse quebrantamento... Quem é que vai lhe levantar? Quem é que vai lhe exaltar? O Senhor. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. E o que já está exaltado por si mesmo, ele humilha, ele quebra as pernas, até que ele dependa do Senhor, até que ele diga: eu dependo de Ti, Senhor, eu não tenho como fazer mais isso, eu não tenho como prosseguir. João e Maria, eles eram casados já há bastante tempo, irmãos. Muito tempo. Sabe aquele casamento duradouro? Aquela cumplicidade que existe entre um casal e que é maravilhoso, irmãos. João e Maria gozavam de um relacionamento baseado no amor, porque é isso que o amor faz. Ele gera cumplicidade, ele gera amizade verdadeira. Certo dia, João e Maria foram a uma loja e, ao entrarem numa loja, eles se depararam com um vendedor que olhou para eles e de imediato diz: vocês dois são irmãos? Vocês se parecem demais.
Eu vejo você, vejo ela, parece que vocês são irmãos. Isso aqui soa, é visível isso. Irmãos, a afinidade de João e Maria era tanta e tão grande que eles eram vistos um na face do outro. Irmãos, não é assim que o casamento faz conosco, né? Um casamento vivido na cumplicidade nos torna semelhantes um dos outros. Mas não é semelhantes no formato, é semelhante nos valores, nos trejeitos, é semelhante na maneira de falar, no tom de voz, e quem sabe até no temperamento, como nós somos moldados uns pelos outros. Eu tenho uma experiência com minha esposa, né? Ela, quando nós nos casamos, antes de nós nos casarmos, nós vivíamos trocando farpa, irmãos. Ela era líder dos jovens lá em Macaparana e eu líder dos adolescentes, ou melhor, o contrário, eu era líder dos jovens, ela dos adolescentes, e a gente tinha toda a reunião, bum, 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 bum. E Mirella tem uma característica muito sanguínea, explosiva, tudo ela falava, e eu era mais tranquilão, né? Ela disse que eu era sonso. Não sei se é isso mesmo, né? E aí, quando a gente se casou, quando minha mãe disse, vocês vão dar certo, eu disse, não vai dar certo, e acabou Deus querendo que desse certo, e graças a Deus estamos aqui hoje, para a glória dele. Mas hoje eu converso com Mirella, e vez ou outra ela diz, Léo, depois que eu casei com você, eu aprendi a ser mais tranquila, porque eu era muito estressada, muito ansiosa. E todas as vezes que ela me fala isso, eu lembro, irmãos, que a cumplicidade do amor faz isso, e a amizade verdadeira faz isso. Os amigos de verdade conosco, eles nos lapidam, né? Assim como o ferro com ferro se afiam, dois amigos de verdade, eles passam valores um para o outro. Num casamento é assim que acontece, você começa convivendo com alguém e aqueles valores do outro você vai assumindo e vice-versa, e a gente vai se tornando semelhantes. Deixa eu lhe dizer uma coisa, na amizade com Deus não é diferente, não é diferente. Quanto mais amigo de Deus você se torna, mais os valores de Deus são assumidos em você. Mais o que Deus ama, você passa a amar. Quando você está na presença do Senhor, quanto mais Deus deseja a pureza, aquilo que é bom, aquilo que é santo, mais o teu coração deseja a mesma coisa. Sabe o que é estranho em tudo isso? É alguém dizer que é amigo de Deus, mas que é amigo do mundo, que ama as coisas do mundo, que aquela mentirinha, que aquela boicotada na vida do outro, e que aquele mexericozinho é bom demais estar participando dele. Como é que você pode ser amigo de Deus nessas coisas, irmãos? Não pode. Não pode, essas coisas não se misturam, irmãos. Será que a santidade de Cristo pode ser vista em tua vida? Se perguntássemos hoje aos teus colegas de trabalho, o que é que você vê na vida dele ou na vida dela, o que eles teriam a dizer? Se dessemos um checklist lá para ele dizer, olha, vai anotando aí, né? Será que ele é misericordioso como Deus? Será que ele é justo como Deus? Será que ele é íntegro como Deus? E por que faríamos isso? Porque, irmãos, a prova de uma amizade verdadeira são os valores que nós assumimos dos nossos amigos. Essa troca de valores, essa cumplicidade que nos faz mais parecidos. No trabalho, a face de Cristo resplandece diante dos teus funcionários e patrão. Pergunte a si mesmo. A amizade que temos com Deus deve nos fazer mais semelhantes a Ele e mais conscientes da nossa miséria. Jesus, Ele veio nos revelar que sem Ele nada podemos. Conheça Jesus e peça a paciência a Ele, peça a temperança a Ele, para que a tua amizade com Deus seja visível. Peça a capacidade de perdoar. Não deixe que essa feridinha se inflame dentro de você e se transforme num mal que você depois não vai conseguir lidar com ele. Perdoe logo, porque Jesus é assim. Aqueles que ali lhe feriam com lança, ele dizia, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazes. Aqueles que lhe batiam, irmãos, recebiam nele a misericórdia e o perdão. Essas virtudes, elas revelam que o Espírito Santo de Deus é nosso amigo. Nada nessa vida
deve ser mais desejável do que a amizade de Deus. Nada nessa vida, nada, riqueza, tesouros, pessoas, experiências, lazer, entretenimento, nada disso, irmãos, deve ser mais desejável para nós do que viver nessa amizade com o nosso Deus. Busque expressar que você tem essa amizade em fidelidade a Ele. Reveja como a tua vida tem andado diante dos valores que Ele tem revelado a você. Não queira beber da água dos céus e dos poços do inferno. Beba de Deus, seja fiel a Ele, não adultere espiritualmente. Amigos de Deus são dependentes da graça dEle. O Evangelho, Ele nos coloca nos braços do Pai. É uma graça, irmãos, e um prazer maravilhoso estar no colo de Deus e ser amigo dEle. Ele quer nos fazer dependente do seu favor. E para isso você precisa entender que você não pode colocar as tuas pernas, que você não pode achar que com as tuas pernas você vai andar sozinho e vai dar tudo certo. Porque você é uma filha de Deus, porque você é um filho de Deus. Só não esqueça de um detalhe: ser fiel e dependente da graça de Deus requer santidade, requer uma noção de quem Deus é e a busca por essa santidade, a semelhança por essa santidade de Deus, que evidencia que de fato somos amigos de Deus. Que Deus nos ajude, em nome de Jesus. Curve sua fronte.